E é preciso destacar que essas promessas todas, elas devem ser entendidas de forma literal e fática. Elas não devem ser entendidas de forma simbólica ou alegórica. Porque essa compreensão dessas promessas de forma simbólica ou alegórica foi algo que predominou na parte final da Igreja Antiga e por toda a Idade Média, e até nos dias da Reforma, e até hoje predomina esse entendimento, em muitos círculos teológicos, dizendo que essas promessas todas, elas devem ser entendidas num sentido espiritual e simbólico. Mas, quando nós olhamos para, eu mencionei aqui, o texto menciona aqui 5 dessas promessas, quando nós olhamos, por exemplo, para a promessa de que Abraão seria pai de muitas nações, isso não foi simbólico. Isso se cumpriu de modo literal. Os fatos apontam para isso. Não era um símbolo que estava sendo enunciado aqui, ou ideias espirituais sendo enunciadas aqui, não. Isso realmente aconteceu, várias nações procederam dele. Quando ele diz que o nome de Abraão seria mudado para Abraão, isso de fato aconteceu, ele mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Quando ele diz que reis procederiam dele, isso de fato aconteceu, reis procederam de Abrão. Isso não foi algo simbólico, isso não foi algo alegórico. A história mostra reis surgindo como descendentes de Abrão. E as duas últimas, que ele seria Deus da descendência de Abrão, e a descendência de Abrão, por força da aliança, seria a proprietária e dominaria a terra de Canaã para sempre. Essas duas promessas também devem ser entendidas de forma literal e fática. Ou seja, o povo de Israel é o povo de Deus. Foi o povo de Deus no passado, é ainda agora e será perpetuamente, para sempre. Isso não é algo simbólico, alegórico, espiritual, não. Nós vemos na palavra de Deus, no Antigo Testamento, essa promessa, e vemos o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, reforçando isso, especialmente em Romanos 11. Quando o apóstolo Paulo insiste em dizer que o povo de Israel permanece sendo o povo que não foi rejeitado por Deus. Deus não rejeitou o seu povo. E haverá o dia em que Deus vai agir novamente nesse povo e vai salvar todo Israel, diz o texto de Romanos 11. Da mesma forma, a terra de Canaã ser dada a Abrão e a sua descendência para sempre, isso também deve ser entendido de forma literal e fática. Não como um símbolo do céu, não como um símbolo do novo céu e da nova terra, não. Isso vai acontecer um dia. Deus prometeu que isso aconteceria, isso nunca aconteceu. E Deus, quando falou a Abraão, se referia a uma terra mesmo. Não estava falando em símbolos, não estava falando de forma alegórica. Ele estava dizendo, esse povo, os seus descendentes, pela força da aliança, eles vão ocupar essa terra, a terra de Canaã. E isso sempre foi entendido assim. Mas o que acontece? O que aconteceu? Ao longo da história da igreja, essas duas últimas promessas que são mencionadas aqui, o povo de Israel sendo o povo de Deus para sempre, e a terra de Canaã sendo a terra de Israel, dada por Deus àquele povo, esse entendimento foi espiritualizado, foi transformado num entendimento alegórico, não porque os teólogos do passado se debruçaram sobre a Bíblia e descobriram essas coisas, não foi assim que a coisa aconteceu.